Olá! O programa Conteúdo de Valor, ele tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua carreira, né, na sua vida profissional, mas também financeiramente. Bom, eu me chamo Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. É isso aí, né? E hoje, gente, nessa aula você vai descobrir o que a psicologia clínica tem a ver com a consultoria. Afinal de contas, elas têm alguma coisa em comum ou não tem nada em comum? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter clareza de que uma é diferente da outra, tá? O que não quer dizer que elas não possam ter coisas em comum e a gente já vai ver o que elas podem ter em comum. Depois você vai poder me dizer aí se você concorda com isso ou não. Mas elas são bem diferentes porque são atuações diferentes também, né? Com públicos diferentes. Mas a gente vai descobrir agora, então, afinal de contas, o que elas têm em comum. O primeiro ponto é a captação de clientes. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos escrever aqui, né? Primeiro ponto, tá? Do que elas têm em comum. Ó, captação de clientes. Faz sentido para você que tanto na consultoria quanto na clínica a gente precisa captar clientes? Você pode até dizer para mim, Candice, mas na clínica eu não preciso correr atrás de clientes, são os clientes que vêm atrás de mim. Mas será que naturalmente eles viriam atrás de você? Ou será que eles vêm atrás de você porque de alguma forma você é recomendado por outra pessoa? Ou você divulga a sua clínica, né? Quando a gente fala em captação de clientes, né? A gente pode falar também, quando a gente usa a linguagem corporativa, prospecção de clientes, né? A gente também pode usar essas duas possibilidades. E em ambas as ações, as atuações, tanto na consultoria quanto na clínica, de alguma forma a gente capta cliente. Seja por meio de divulgação nas redes sociais, né, do nosso trabalho, por exemplo, a própria psicóloga pode trazer lá algum tema, algum conteúdo de saúde mental, né, para o seu público, para as pessoas que a seguem. Isso pode ser uma forma de trazer a captação, pode ser intencional e pode não ser, mas não deixa de ser uma forma também de atrair as pessoas, né, para você, para o conteúdo que você tem, para o trabalho que você faz. Uma outra forma é realmente você fazer a propaganda do seu trabalho, literalmente, assim, divulgar para as pessoas, né, fazer algum marketing disso, pagarem uma publicidade, uma divulgação em jornal. Às vezes você atua numa clínica com outros profissionais e a própria clínica faz essa propaganda, né? Uma outra forma de captar também é quando a gente trabalha com outros profissionais e eles acabam indicando as pessoas que precisam de algum atendimento psicoterápico, enfim, tem alguma questão relacionada à saúde mental ou ao adoecimento mental, eles indicam para você, você indica para eles quando, né, elas vêm com alguma outra queixa também. Então, as indicações não deixam de ser uma forma de a gente captar clientes. E o próprio boca a boca, né? A pessoa que sai dali, que tem um bom atendimento, que faz que entende, né? Que fez um bom tratamento, né? Ou que está em tratamento, mas que está tendo ganhos aí, bons ganhos, né? No seu tratamento, ela acaba também fazendo a sua propaganda, o que a gente chama de boca a boca. Então, essas são algumas formas, apenas algumas, tá? De a gente falar, né? De a gente dizer que o psicólogo clínico, ele também faz a captação de clientes, certo? E aí, quando a gente vai olhar para o psicólogo que atua com consultoria, ele também precisa fazer uma captação de clientes. É um cliente diferente porque a gente está falando de pessoa jurídica. Quando a gente está na clínica, né, no consultório, a gente fala da pessoa física, geralmente. Mas dessa forma, né, com consultoria, a gente trabalha com a pessoa jurídica.
Candice, mas eu não posso atender para empresas na clínica? Pode, só que daí é um contrato diferente desse, né? Daí é uma outra forma de atuação que pode ser inclusive um serviço dentro da própria consultoria que você pode prestar antes, pode ser um desdobramento dela. Né? Então, como é que a gente capta os clientes de consultoria? A gente vai entrar em contato com as empresas, a gente vai entender quem são as pessoas ali, né, dentro daquela organização que demandam ou que buscam no mercado um profissional como você, né? Então você vai conhecendo essas empresas e buscando esses nomes, esses contatos para que você também possa fazer o seu contato. Possa encaminhar o seu portfólio, possa dar uma ligada para essa pessoa e perguntar para ela como é que estão as questões ali relacionadas a pessoas dentro da organização, as questões próprias de saúde mental, inclusive porque consultoria também pode ser relacionada à saúde mental e as empresas estão precisando muito disso e cada vez mais, né? A gente percebe que depois da pandemia ou diante da pandemia que a gente viveu, essas portas acabaram se abrindo, né, para a saúde mental, esse olhar para a saúde mental, porque muitas pessoas adoeceram. Então, hoje as empresas estão muito mais abertas a falar sobre saúde mental, mas também sobre o adoecimento, sobre como evitar o adoecimento, sobre como, né, prevenir o adoecimento e sobre como tratar, porque existem pessoas também doentes dentro das organizações. Pense que se você atende adulto, né, enfim, as pessoas que estão no mercado de trabalho, fora as crianças, né, e quem já está aposentado, talvez, mas quem está no mercado de trabalho ainda e é seu paciente, seu cliente na clínica, ele com certeza também está dentro das organizações, de forma geral, tá? Então, é o mesmo profissional, às vezes, é a mesma pessoa, né? O seu mesmo cliente que pessoa física está dentro lá da sua pessoa jurídica que você pode atender. Faz sentido? Só que então é uma outra linha de captação de clientes, de prospecção de clientes. A gente vai fazendo, a gente chama de um namoro ali com as empresas, apresentando trabalho, né? Falando um pouquinho sobre a nossa atuação. A gente pode também prospectar clientes, captar clientes de uma forma com alguns trabalhos inicialmente voluntários. Por exemplo, você oferece uma palestra sobre um determinado assunto relacionado à sua consultoria lá no CDL, né, da sua região, né, em alguma associação aí empresarial, onde os profissionais, né, os donos, os proprietários ou as pessoas chaves aí das empresas estão lá assistindo e podem conhecer o seu trabalho. Isso também é uma forma de captar clientes, né? De fazer a propaganda, de fazer a divulgação daquilo que você hoje faz. Pode fazer por meio de site, por meio realmente do portfólio, de encaminhar por e-mail ou de pedir, tentar agendar com as empresas alguma reunião rápida para apresentar ali o que você oferece em termos de consultoria para eles. Então perceba que ambas as atuações, tanto a parte clínica, né, tanto a clínica quanto a consultoria, eu vou chamar de consultoria aqui, ou a área organizacional, ambas as possibilidades aqui a gente precisa da captação de clientes para que a gente tenha trabalho, para que a gente, né, consiga produzir e entregar o melhor aí para o nosso cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então esse é o primeiro ponto, tá? Captação de clientes. Agora vamos ver o segundo ponto. Qual é o segundo ponto em comum entre clínica e consultoria? O segundo ponto, gente, é a escuta ativa, né? Ambas, quando atendem um cliente, então tanto na consultoria quanto na clínica, primeiro precisa identificar qual que é a demanda, qual que é a necessidade desse cliente, tá? Então vamos lá, segundo ponto, escuta ativa, né? Segundo ponto em comum aí. Primeiro, segundo. Faz sentido isso para você? Quando chega alguém no seu consultório, né, na clínica, você primeiro vai entender o que existe por trás daquilo que a pessoa está falando, o que ela está te trazendo, qual é a demanda inicial,
né? Às vezes precisa fazer todo um processo de anamnese, entender o contexto, fazer às vezes alguns testes psicológicos, né? Para que realmente você tenha um direcionamento aí, um diagnóstico, um direcionamento para tratar ou até para orientar a pessoa, porque nem sempre a necessidade é da psicoterapia. Pode ser que ela veio, mas na verdade ela precisa tratar alguma outra coisa primeiro, antes da psicoterapia. Enfim, gente, mas essa escuta inicial, ela é fundamental para que você dê, né, um encaminhamento, a orientação ou conduza o processo terapêutico da melhor forma possível, que atenda à necessidade desse seu cliente, né, que atenda, que responda, traga os resultados que ele precisa. Às vezes não é nem aquilo que ele quer, o que ele espera, mas é aquilo que ele de fato precisa. E isso ele vai entendendo e construindo ao longo das sessões. Então esse é o primeiro passo, é como se você fizesse uma triagem inicial e entendesse qual é a demanda básica e depois você aprofunda para entender esse contexto de fato e de qual é a melhor forma para ajudá-lo. Nas empresas não é diferente, né? A gente também precisa entender qual é a demanda. Muitas vezes a organização ela nos procura porque ela já ouviu falar da gente de alguma forma que a gente captou lá, né, o cliente, independente da estratégia que a gente usou, essa empresa nos procura ou a gente vai até a empresa fazendo a nossa divulgação e ali ela diz assim, eu acho que tu podes me ajudar nisso aqui. Então, qual que é o primeiro passo ali, gente? É escutar, né? Escutar o que o cliente está dizendo, o que essa empresa quer. O que essa empresa precisa, né? Qual é o problema que ela quer resolver? Ela tem um problema específico, ela está reconhecendo esse problema de uma forma clara, não está? Então a gente faz primeiro essa escuta inicial e depois a gente também vai fazer uma análise de cenário. A gente também vai para o campo lá, né, da organização entender, às vezes olhar uma pesquisa de clima, às vezes entender algum outro documento que tem, se é relacionado à saúde mental, por exemplo, buscar via ambulatório, né, a parte da saúde ocupacional, que indicadores eles têm que possam te ajudar aí a trazer uma proposta de consultoria mais adequada. Então a gente faz todo esse processo também, que não deixa de ser inicialmente uma triagem, porque às vezes a gente tá ali oferecendo serviço, a empresa diz que precisa da gente, mas às vezes não é exatamente a gente que a empresa precisa, e a gente pode fazer o direcionamento. Ou sim, entendemos que eu posso te ajudar, né? Eu, enquanto consultora, posso ajudar aquela empresa ali. Então, vamos aprofundar aí nesse diagnóstico que a gente também faz da organização. A gente chama de diagnóstico organizacional, mas vai depender muito do foco, né? Do que a empresa está nos pedindo, do que a empresa precisa, de qual o problema de fato que ela tem, né? O que ela quer resolver. E se a nossa escuta não for ativa, a gente pode ter um problema também, porque se a gente escutar no nível superficial, tanto na clínica, né, no consultório, quanto na consultoria ali, na conversa, na reunião com o seu cliente para brifar aí qual é a necessidade dele, a gente vai oferecer uma solução que não atende à necessidade dele, quando a gente não tem a escuta ativa. Por isso, a importância da gente desenvolver cada vez mais essa nossa escuta, tá? Então faz sentido aí? Captação de clientes como um primeiro ponto e a escuta ativa como um segundo ponto em comum entre consultoria e a clínica, ou a consultoria e o consultório clínico, né? A gente pode dizer assim também, ok? Agora vamos então para o terceiro ponto em comum entre consultoria e clínica. O terceiro ponto é o estabelecimento da confiança. Gente, confiança também é necessário para as duas possibilidades aqui, né? Então vamos colocar aqui, 3, confiança. Sem confiança, a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue dar nenhum resultado.
a gente não consegue ajudar o nosso cliente, né? Seja ele a pessoa física ou a pessoa jurídica, tá? Quando eu falo de pessoa jurídica e empresa, a pessoa física é aquela pessoa que vai lá no meu consultório. Então vamos lá. O que a gente precisa? Qual que é a primeira coisa, né? Quando o cliente, o meu paciente, enfim, chega no consultório, a gente vai entender a demanda, faz aquela escuta ativa, né? E começa a buscar o estabelecimento do vínculo, faz o rapport, né? Aquele quebra-gelo, para que a pessoa se sinta à vontade, para que a pessoa consiga perceber que ela está num ambiente seguro, né? Que é o setting ali terapêutico, que ela pode confiar em ti. A gente faz a educação relacionada, né? A psicologia, a psicoeducação que a gente chama. Por quê? Porque a gente precisa explicar, às vezes, para aquela pessoa que está chegando como é que funciona a terapia, né? Que tem a questão do sigilo, enfim, que a pessoa está ali para ser ajudada e que ela é o foco desse processo também. Então, esse é o principal ponto e eu posso dizer para vocês que é o tempero básico, assim, para a gente ter um resultado lá na frente, para a gente ser eficaz, né? No resultado que a gente vai ajudar o nosso cliente a chegar nele, tá? Né? Como que a gente conduz esse processo. Então, estabelecer a confiança é fundamental para que eu estabeleça, para que eu crie vínculo. Sem vínculo, eu não consigo fazer um processo terapêutico assim que dê certo e que tenha ganhos para o meu cliente, né? Para o meu paciente, ali, para aquela pessoa que está me procurando. E quando a gente fala de empresas, é da mesma forma. Ah, Candice, mas ali é diferente, é uma relação diferente. Gente, é uma relação diferente em partes. Eu não tô falando, de novo, eu não tô falando com a pessoa física, eu tô falando com a pessoa jurídica que trabalha com outras pessoas junto, que está ali buscando uma solução, muito provavelmente para o seu grupo de colaboradores, né? Ou para a organização como um todo, dependendo de políticas e procedimentos, enfim, o que ela está seguindo, tá? Então, nós também precisamos estabelecer essa relação de confiança, porque só com confiança a gente tem parceria e só com parceria a gente chega no resultado também que a empresa precisa, tá? Ou a gente proporciona, né, com que a empresa chegue no resultado que ela de fato está buscando, que ela, né, a solução que ela quer de fato, certo? Então, a confiança ali também é fundamental. Como é que a gente estabelece confiança com a organização, né, com a empresa? Falando também do nosso trabalho, a gente faz uma psicoeducação de consultoria, né, voltada à consultoria, de qual que é o nosso papel, até onde vai o nosso papel, qual é o papel da empresa nesse contrato, né, nessa relação de consultor e cliente. Então, a gente trabalha com o nosso cliente, estabelecendo a confiança nesse sentido também e levando para eles. Também tem a questão do sigilo, porque eles vão abrir para nós muitas informações que talvez eles não abririam para todas as pessoas, que talvez nem todo mundo precisa ou teria acesso àquele tipo de informação. Então, o sigilo profissional ali também é muito importante. Vou dizer para vocês que tem empresas que a gente não pode nem fazer divulgação, que a gente está atendendo elas, né? Eu já atendi algumas empresas assim. Tem empresas que elas divulgam a gente nas redes sociais, a gente nem precisa falar nada, elas fazem a nossa propaganda aí também, isso é muito bacana porque é uma forma de reconhecer o nosso trabalho, mas existem empresas que não querem que a gente divulgue e elas também não fazem essa divulgação. Se é algum trabalho maior, algum projeto, algum programa, uma construção maior, às vezes elas divulgam, né, como a construção delas, mas não falam da consultoria que estava por trás, que ajudou. E isso faz parte do nosso trabalho. Muitas vezes a gente precisa estabelecer um contrato físico mesmo, coisas que na consultoria, na clínica, desculpa, né, com a nossa pessoa física ali, a gente faz um contrato de fala, a gente às vezes não assina algum documento. Dependendo do projeto, dependendo do programa, enfim, do tamanho da consultoria que a gente vai prestar para aquela organização,
a gente firma um contrato mesmo, com as cláusulas, tudo bem certinho, né? Com todas as assinaturas, enfim. Então, isso também, um contrato, que eu quero dizer, também faz parte desse processo de criar confiança. E a gente está se comprometendo ali, assinando aquele documento, se comprometendo com algumas questões que ela está nos pedindo. E claro, se a gente está fazendo isso, e mesmo que seja um contrato verbal, a gente precisa cumprir com aquilo que foi acordado. E isso é um outro ponto que estabelece a confiança. Eu não posso sair dali falando daquela empresa para outra empresa, falando dos problemas que estão ali, sabe, para uma outra empresa ou mesmo para um colega de trabalho. Assim como a gente não faz isso com a pessoa física dentro da clínica, a gente também não deve fazer isso com as organizações, né, com o nosso cliente empresa, tá? Então, isso tudo dentro desse processo como um todo é mais um ponto em comum, né, entre a clínica e a organização, a consultoria, quando eu presto serviço para consultoria, tá? Vocês conseguem entender isso? Tá claro até aqui? Se não tiver claro, gente, comenta aqui, né, embaixo desse vídeo quais são as dúvidas que vão ficando, tá? E aí, posteriormente, eu vou tirando essas dúvidas com vocês, para vocês, certo? Então, vamos lá, esse é o terceiro ponto e agora a gente vai para o quarto ponto em comum entre a clínica e a consultoria. O quarto ponto em comum, gente, é a necessidade de neutralizar o nosso ego. O que é neutralizar o nosso ego, Candice? Vocês vão entender. Tanto na consultoria, tá, quanto na clínica, o foco do nosso trabalho, o foco da nossa atuação é sempre o cliente, não é a gente, tá? Então já deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Quarto ponto, neutralizar o ego. Neutralizar o nosso ego. A gente às vezes pode estar achando que sabe muito mais do que a organização está precisando, ou a gente quer mostrar muito o nosso conhecimento, e às vezes a gente passa por cima de coisas ou quer oferecer para a organização, quando a gente fala de consultoria, tá? Eu quero oferecer para a empresa uma solução que talvez ela não esteja preparada, né? A cultura dela não esteja preparada para receber. Mas como eu tenho conhecimento, eu acabei de vir de um congresso, de uma formação, enfim, de alguma coisa, eu acho que aquilo ali ajuda muito a empresa e eu quero colocar isso de qualquer forma, né, dentro desse projeto de consultoria. E isso não funciona, tá? Porque, de novo, a gente vai estar se colocando em primeiro lugar, né, antes do problema, da necessidade do nosso cliente. Então, neutralizar o nosso ego é realmente baixar a nossa bola, sabe? Entender a demanda e trazer as soluções que de fato vão fazer sentido ali para aquela organização. Às vezes a gente está aprendendo uma coisa nova, né? E a gente quer uma coisa inovadora, tal, e a gente já quer chegar ali com aquela coisa diferente. E às vezes a empresa está começando a pensar naquela situação, né? Então, nós temos que ir com calma, entender qual é o nível de maturidade da empresa, para ver até que ponto, como que a gente pode oferecer o nosso serviço da melhor forma possível, com que ela tenha o melhor resultado aí possível também, tá? E aí, quando a gente fala da clínica, é da mesma forma, né? O nosso foco é o cliente, é o que ele está trazendo, né? O que essa pessoa que chegou no nosso consultório está nos trazendo. Então, não sou eu, enquanto psicóloga, que fico falando mais do que o cliente na sessão. A sessão é dele, né? Eu estou ali com um papel muito importante também, ele está me pagando, inclusive, para isso, né? Com um papel importante de fazer toda a condução desse processo da melhor forma possível, para trazer, por meio de técnicas, de ferramentas, enfim, da conversa, do que eu usar ali em termos de abordagem, eu vou trazer esses recursos, eu vou facilitar, vamos falar dessa forma, né? Com que ele tenha os insights dele e traga, ele mesmo consiga chegar nas suas soluções. Às vezes a gente acredita que sabe mais do que ele ou que
uma outra situação que a gente teve sucesso com outro paciente, ou às vezes com a nossa vida mesmo, né? Alguma coisa que a gente fez e deu certo, que a gente dizendo para ele que é para ele fazer aquilo ali, também vai dar certo. E, gente, de novo, quando eu tô nessa posição, eu tô passando na frente do meu cliente, né? Dessa pessoa que está ali fazendo processo comigo. Eu preciso também, de novo, baixar a minha bola, né? E entender que se ele ainda não chegou numa solução que talvez eu julgue a melhor naquele caso ali, e julgar é uma coisa que a gente tem que reduzir cada vez mais no processo terapêutico, né? Eu preciso aceitar o tempo dele. E às vezes ele não, a minha solução não vai fazer sentido para ele, não vai ter resultado, né? Não vai ter relevância para aquilo que ele precisa naquele momento. Então, gente, esse é um ponto bem importante para considerar. E aí eu trago como um ponto em comum mesmo, porque tanto na clínica quanto na consultoria a gente precisa estar muito atento a isso, tá? Neutralizar o nosso ego. Como é importante a gente ter consciência disso para que a gente não cometa esse erro, né? E a gente precisa ter consciência mesmo, trazer isso no momento presente ali para entender que, opa, eu tô falando de uma coisa aqui que eu tenho que parar por aqui, porque não é isso que a empresa precisa, né? Eu tô me colocando em primeiro lugar, não. Ali quem é em primeiro lugar, tanto é a empresa, que é o meu cliente de consultoria, quanto é o meu cliente de pessoa física, quando eu falo da clínica, ok? Gente, esses pontos em comuns, eles são essenciais para exercermos realmente um trabalho com ética e integridade. Se você é psicóloga clínica, você vai ver que existe aqui uma grande oportunidade de aumentar a sua renda, tá? Quando a gente fala sobre consultoria, sem necessariamente você precisar parar de atender na clínica. Você não precisa deixar de atender na clínica para ir para a consultoria, né? Você pode utilizar esses pontos em comum apenas adaptando eles para a realidade das empresas, para essa realidade desse ambiente organizacional, desse ambiente corporativo. Antes de eu escolher atuar somente com a consultoria, né, eu vou contar para vocês, eu conseguia conciliar o meu trabalho em empresa, porque naquela época eu já não estava mais na clínica, eu conseguia conciliar com a consultoria que eu comecei a fazer no horário da noite. Mas eu sei que você pode até estar pensando que isso não é possível, né? Que não dá para conciliar as duas agendas, não dá para conciliar a clínica, a agenda da clínica com uma agenda de consultoria. E no início eu também pensei que isso seria bem desafiador aí para mim, que eu não daria conta. Imagina, eu trabalhava 44 horas semanais, tá? Vou colocar aqui para você. Olha, 44 horas semanais. 44 horas semanais meu horário era, né, de segunda a sexta no horário comercial. Então, segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Na sexta eu saía às 17 horas. Só na sexta-feira, senão era de segunda a quinta das 8 às 18 e na sexta eu saía às 17 horas. Então, eu comecei a prestar a consultoria, né, a oferecer o meu trabalho no período da noite, que era o único tempo que me sobrava aqui, né? Claro, dava um tempinho ali para começar a atender umas 6h30, eu trabalhava bem perto da minha casa, 6h30 eu vinha para casa, 6 horas eu vinha para casa, me ajeitava, às vezes comia alguma coisa e vinha para o meu escritório, já que eu tinha o escritório onde eu atendo hoje, que é home office mesmo, né? E ali eu começava os atendimentos. Como era atendimento online, era mais fácil, né? Porque aí eu não perdia tanto tempo também de deslocamento. Mas ainda assim, eu comecei a atender também presencialmente, porque tem algumas pessoas ou algumas empresas que querem o atendimento presencial, que elas não querem o online. Aí eu tinha a possibilidade, eu sublocava uma outra sala. Eu atendia em Itajaí, tinha uma outra que eu sublocava aqui em Navegantes mesmo, onde eu moro. E aí, nesses dias era um pouco mais corrido, né? Eu tinha que começar a atender às 17 para dar tempo de eu chegar até o local, me estabilizar ali, ligar computador, notebook, né? Enfim, para
atender a pessoa, né, centrada ali naquele atendimento de fato. E eu fiz isso, tá, por quase 3 anos, ajustando, né, conciliando a empresa onde eu trabalhava nesse horário comercial aqui e a consultoria, que daí eu atendia no período da noite. E a única coisa que realmente fez eu deixar, né, a empresa onde eu estava trabalhando naquele momento, que eu estava fazendo aquela ginástica, era o meu propósito de impactar mais pessoas por meio da consultoria, né? Porque quanto mais empresas eu conseguia atender na consultoria, mais pessoas eu conseguia impactar. Então, olha só, quanto mais empresas, mais pessoas eu consigo impactar. No horário da clínica, eu atendo uma pessoa por vez, né? Uma pessoa por hora. Aqui, com empresa, eu consigo impactar muito mais pessoas, dependendo do projeto que eu vou trabalhar lá dentro, né? Inclusive, quando eu trabalho a questão de saúde mental, que é o nosso foco na clínica, dentro da organização eu tenho um alcance maior em termos de público, de fato, né? E isso aqui me aproximava cada vez mais, então, desse meu propósito, né? Eu vivia realmente esse meu propósito e eu sabia que seria muito bem recompensada aí financeiramente por causa disso também. O que me trouxe, além, né, da minha realização profissional, um aumento de renda. Né? Isso aqui também fez bastante diferença e foi o motivo pelo qual eu também decidi depois parar, né, sair da empresa onde eu estava trabalhando para vir para a consultoria, exclusivamente como eu estou no momento. Então, se você, né, trabalha com a psicologia clínica, saiba que você pode conciliar os seus atendimentos da consultoria, do consultório, né, com a consultoria. Porque quando a gente trabalha para a gente mesmo, a gente consegue ser dona da nossa agenda, não é? A gente consegue ajustar, a gente consegue, enfim, organizar a nossa agenda, né? Nós somos donas dela, nós conseguimos ter autonomia sobre quem a gente vai atender, qual é o horário que a gente tem disponível. Então dá sim para conciliar. Isso pode ser uma ótima oportunidade para aumentar a sua renda, né? E fortalecer essa questão de ser dona da sua própria agenda. Mas vamos lá então, recapitulando, gente, ó, os pontos, esses aqui são os pontos em comum entre psicologia clínica, né, e a consultoria. Captação de clientes, primeiro ponto. Segundo, escuta ativa. Terceiro ponto, a confiança. E o quarto ponto, neutralizar o nosso ego, né? E ter o cliente como centro do nosso serviço. Então, que tal aumentar a sua renda incluindo a consultoria no seu portfólio? O que você acha disso? Agora, eu queria que você escrevesse aqui nesses comentários que outros pontos em comum você acha, né, ou você acredita que existe entre a psicoterapia clínica, né, entre o consultório e a consultoria, né? O que mais você conhece aí que pode ser um ponto em comum? Conta aqui para mim nos comentários.